Existe uma coisa que simplesmente desapareceu da indústria dos games e quase ninguém percebeu. Se você cresceu na época do PlayStation 2, provavelmente teve pelo menos um jogo baseado em um filme ou desenho. Homem-Aranha, Carros, Ratatouille, Harry Potter, Ben 10, Shrek, King Kong, Transformers. Era praticamente impossível assistir a um filme novo no cinema e não imaginar que alguns meses depois ele teria um jogo. E o mais curioso, era tudo muito rápido. Muitas vezes o jogo era lançado no mesmo mês do filme, alguns até no mesmo dia, mas hoje isso simplesmente deixou de existir. Ainda temos jogos de Star Wars, como os Fallen Order e Survivor. Ainda temos Harry Potter com o elogiadíssimo Hogwarts Legacy. Ainda temos jogos da Marvel, como a franquia Homem-Aranha da Insomniac, Marvel Rivals, Guardiões da Galáxia e outros. Mas eles são completamente diferentes daqueles que existiam antigamente. Eles não existem para divulgar um filme específico. Eles usam apenas aquele universo para contar uma nova história. Então, o que aconteceu? Por que os jogos de filme simplesmente desapareceram? É isso que a gente vai descobrir hoje. Na época do PS2, isso era extremamente comum, e não eram poucos jogos, eram dezenas todos os anos. Os jogos acompanhavam o lançamento do filme, era quase uma tradição. Alguns deles me marcaram, e na minha cabeça são muito bons e divertidos. Carros foi um dos jogos que melhor conseguiu fazer uma continuação do filme. Em vez de apenas repetir a história, ele mostrava o que acontecia depois dos acontecimentos da animação, com novas corridas, desafios e atividades que faziam parecer que Radiator Springs continuava viva. Os Incríveis seguia a mesma ideia. O jogo começa exatamente de onde o filme terminava, e trazia uma aventura inédita para a família Pera. Era muito legal poder controlar praticamente todos os personagens, cada um com suas próprias habilidades, e uma história completamente nova. Ratatouille já seguia um caminho diferente. Em vez de ser uma continuação, ele recontava a história do filme, mas sob outra perspectiva. Enquanto acompanhávamos Remy na cozinha, o jogo expandia vários momentos que no filme passavam muito rápido, fazendo a aventura parecer maior do que ela realmente era nas telonas. E não eram só os filmes que recebiam esse tratamento, os desenhos também. Ben 10 Protector of Earth foi lançado justamente quando a franquia vivia um dos seus momentos de maior sucesso, entre a série e os primeiros filmes para a televisão. O jogo criava uma aventura inédita e fazia você se sentir dentro de um episódio do desenho, alternando entre vários alienígenas e usando as habilidades de cada um ao longo da campanha. E esses são só 4 exemplos. Se a gente começar a lembrar de jogos baseados em filmes e desenhos que existiam naquela época, provavelmente passaríamos horas falando deles. Naquela época, o estranho era um grande filme ou desenho fazer sucesso e não ganhar um jogo. Hoje, acontece exatamente o contrário. Então, o que mudou? Por que isso acabou? A verdade é que ninguém consegue apontar um único motivo. Mas quando você junta todas as mudanças que aconteceram na indústria, a resposta começa a aparecer. Ela se divide em várias partes. Os jogos ficaram muito mais caros para serem produzidos. Não temos um valor exato para o preço de cada jogo baseado em filme que foi lançado na época do PS2, mas estima-se que cada jogo tinha um orçamento entre 10 a 20 milhões de dólares, isso incluindo direito de licenciamento, salário dos dubladores originais e campanha de marketing agressiva para o lançamento do filme, como é o caso de Ratatouille, no qual o jogo foi lançado um dia antes do lançamento do filme nos cinemas. Hoje, um grande jogo pode custar mais de 200 milhões de dólares para ficar pronto. O risco financeiro é outro completamente diferente, por isso dificilmente veremos outro Ratatouille sendo produzido para acompanhar o filme. Pode colocar também nessa conta de valor agregado o tempo que se leva para desenvolver um jogo desse, que não passava de um ano de desenvolvimento, um prazo extremamente apertado, até para os padrões da época, o que já liga diretamente com a segunda parte da explicação. Filmes não esperam. Existe outro problema que praticamente matou esse tipo de jogo: o tempo. Hoje, desenvolver um grande jogo pode levar 5, 6 ou até mais anos. Já um filme não pode esperar esse tempo. Ele tem uma data marcada para estrear, fica poucas semanas em cartaz e depois dá lugar ao próximo lançamento. Na época do PlayStation 2, isso ainda era possível,
Como os jogos eram muito menores e mais simples de produzir, muitos deles eram desenvolvidos em menos de um ano, o que permitia que chegassem às lojas praticamente junto com o filme. Ratatouille, por exemplo, foi lançado apenas um dia antes da estreia da animação nos cinemas. A ideia era simples: você assiste ao filme e logo em seguida podia continuar aquela experiência no videogame. Hoje, isso seria praticamente impossível. Um jogo do tamanho do que vemos atualmente dificilmente ficaria pronto a tempo de acompanhar o lançamento do cinema. Quando ele estivesse finalizado, muito provavelmente o filme já teria saído de cartaz e até chegado ao serviço de streaming. Pensa no novo filme do Homem-Aranha, que chega aos cinemas agora, no fim de julho. Se isso acontecesse na época do PlayStation 2, muito provavelmente ele receberia um jogo próprio para acompanhar o lançamento. Hoje, além de todo o desafio de desenvolver esse jogo a tempo, ele ainda chegaria ao mercado tendo que competir com a sua própria franquia Homem-Aranha, com os jogos da Insomniac, Marvel Spider-Man 1, 2 e Miles Morales. Jogos que tiveram anos de desenvolvimento, mundos enormes e um nível de qualidade que um projeto feito às pressas dificilmente conseguiria alcançar. Antigamente, um jogo baseado em um filme era praticamente a única forma de viver aquela história no videogame. Hoje, as próprias franquias já possuem jogos tão grandes e tão consolidados que uma adaptação feita apenas para acompanhar o lançamento do cinema teria muito mais dificuldade para justificar a sua existência. O marketing mudou. Outra mudança significativa da época do lançamento desses jogos para hoje é o jeito de divulgar o seu produto. Com o marketing digital, com o advento das redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram, o jeito de se divulgar uma marca ou um produto mudou completamente. Na época do PS2, a internet ainda engatinhava. As redes sociais praticamente não existiam. O YouTube estava apenas começando, e a figura do influenciador digital nem fazia parte da estratégia de marketing das empresas. Se um estúdio quisesse manter um filme em evidência por mais tempo, um jogo era uma excelente ferramenta. Hoje, isso mudou completamente. Hoje, uma única campanha envolvendo um criador de conteúdo pode colocar um lançamento à frente de dezenas de milhões de pessoas em poucos dias. O público mudou. Outra mudança importante foi o próprio comportamento do público. Na época do PlayStation 2, a informação era muito mais limitada. Se você gostava de um filme ou de um desenho, muitas vezes bastava ver o jogo na prateleira da loja para convencer seus pais ou você mesmo a comprá-lo. Hoje, isso seria muito mais difícil de acontecer. Com a internet e a facilidade de acesso à informação, o consumidor ficou muito mais informado antes de investir em qualquer produto. Da mesma forma que pesquisamos avaliações antes de comprar um celular, um eletrodoméstico ou qualquer outro produto pela internet, hoje é muito comum assistir a análises, comparativos e gameplays antes de decidir se um jogo realmente vale o preço cobrado. E isso faz ainda mais sentido quando lembramos que os jogos ficaram muito mais caros. É comum abrir o YouTube e encontrar vídeos com títulos como "Esse jogo vale R$350?" ou "Vale a pena comprar no lançamento?" Hoje, as pessoas querem ter certeza de que estão fazendo um bom investimento antes de gastar esse dinheiro. Além disso, existe uma percepção de valor muito maior do que existia antigamente. Um jogo pode ser excelente, mas se ele oferece apenas 8 ou 10 horas de campanha, muita gente já começa a questionar se o preço realmente compensa. Por outro lado, existem jogos que entregam facilmente 50, 60 ou até mais de 100 horas de conteúdo, fazendo com que muitos jogadores sintam que aproveitaram muito mais o dinheiro investido. Tudo isso tornou o público muito mais exigente. Hoje, um jogo baseado apenas no sucesso de um filme dificilmente convenceria alguém a gastar centenas de reais sem antes provar que também é um ótimo jogo por mérito próprio. E isso tornou muito mais difícil repetir um modelo que fez tanto sucesso na época do PlayStation 2. A visão das empresas de games mudou. E por último, talvez a mudança mais importante de todas: a forma como as empresas enxergam um jogo de sucesso mudou completamente. Na época do PlayStation 2, um jogo baseado em filme cumpria muito bem o seu papel.
Ele acompanhava o lançamento do longa, ajudava na divulgação e se vendesse alguns milhões de cópias durante aquele período, já era considerado um sucesso. O objetivo não era manter aquele jogo vivo por anos, e sim aproveitar o momento em que o filme estava em alta. Hoje, a lógica da indústria é outra. As grandes empresas passaram a buscar jogos que possam continuar gerando receita por muitos anos depois do lançamento. Não basta mais vender bem na primeira semana. O sonho de praticamente toda publisher é criar um jogo que mantenha uma comunidade ativa por anos, recebendo atualizações constantes e gerando lucro através de expansões, passes de batalha e itens cosméticos. Os maiores exemplos disso são Fortnite, League of Legends e Roblox. São jogos gratuitos, mas que movimentam bilhões de dólares todos os anos, justamente porque continuam recebendo conteúdo e mantendo milhões de jogadores ativos diariamente. Ao ver esse sucesso, muitas empresas tentaram seguir o mesmo caminho. Sony, Microsoft e outras investiram pesado em projetos de jogos de serviço, acreditando que poderia repetir essa fórmula. Mas a realidade mostrou que isso é muito mais difícil do que parece. Jogos como Concorde e outros projetos cancelados mostram que não basta lançar um live service, esperando que ele se torne o próximo Fortnite. E isso acontece porque comunidades não são criadas da noite para o dia. Fortnite, League of Legends e tantos outros passaram anos conseguindo uma base fiel de jogadores, recebendo atualizações constantes e evoluindo junto com a sua comunidade. Convencer milhões de pessoas a abandonar um jogo no qual investiram tempo, dinheiro e milhares de horas para começar do zero em um outro é uma tarefa extremamente difícil. E é justamente por isso que um jogo baseado em filme perdeu seu espaço dentro dessa realidade. Para uma empresa, faz muito mais sentido investir durante 5 ou 6 anos em um projeto que possa render dinheiro por uma década do que gastar milhões em um jogo que terá apenas algumas semanas para aproveitar o lançamento de um filme. No fim das contas, eu não acho que esses jogos desapareceram porque as pessoas deixaram de gostar deles. Eles desapareceram porque a indústria mudou. Os filmes mudaram, os videogames mudaram, o jeito de fazer marketing mudou. E o que antes fazia sentido para divulgar um filme, hoje simplesmente não faz mais. E talvez o mais curioso seja que ninguém percebeu quando isso aconteceu. Talvez a gente nunca mais veja um jogo sendo lançado um dia antes da estreia de um filme, como aconteceu com Ratatouille. Talvez nunca mais seja comum entrar em uma loja e encontrar uma adaptação de praticamente todo o grande lançamento do cinema. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixa o like, porque ele ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. E se inscreve, porque toda sexta-feira tem um vídeo novo falando sobre a história, curiosidades e o lado que muita gente não enxerga do mundo dos games. Mas isso não significa que os jogos baseados em filmes acabaram. Muito pelo contrário. Eles continuam existindo, só que de um jeito completamente diferente. Hoje, ao invés de contar exatamente a mesma história que vimos nas telonas, eles preferem criar aventuras inéditas dentro daquele universo. E isso levanta uma outra pergunta. Será que essa mudança foi melhor ou pior para os jogadores? É exatamente isso que quero responder no próximo vídeo. Mas antes, eu quero saber de você. Qual jogo baseado em filme marcou sua infância? Tem algum que você sente falta até hoje? Me conta aqui nos comentários, porque eu tenho certeza que cada pessoa que cresceu na época do PlayStation 2 tem pelo menos um desses jogos guardado na memória.